E aí, galera, tudo bem? Vamos começar então mais um Pharmatech Talks. Cara, esses nomes de talks, pod, né? Não sei, vocês gostam desse nome? Eu acho estranho, mas todo podcast tem esses nomes esquisitos, até podcast, talk, fala, né? Mas enfim, hoje estamos aqui com mais uma personagem fantástica aqui da indústria farmacêutica, a Juliana. Tudo bem, Ju? Seja muito bem-vinda ao Pharmatech Talks. Muito obrigada. Tudo bom, Lumba? É um prazer aqui. Cara, e como a gente não... A transparência aqui é tudo, né? A Juliana, ela é minha cliente, uma das clientes preferidas, amo de paixão. Que bom. Porque não é cliente chata, entendeu? É cliente que ajuda, cliente que participa, cliente que sabe o que fala, que estuda. Então a gente fez questão de gravar aqui um episódio do Pharmatech Talks com a Ju, que hoje tá na Zodiac, /Adium, ela vai explicar um pouco dessa história aqui pra gente. Isso aí. Mas é um prazer ter você aqui hoje, viu, Ju? Seja muito, 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 muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer trabalhar com vocês também. Acho que a gente está construindo aí uma relação bem legal, né? Construindo muita coisa junto. Crescendo aí nesse mundo de desbravando. Meu puxa-saquismo, ele não é à toa, porque, assim, eu costumo falar isso bastante quando os clientes fecham projetos com a gente, que não existe projeto que você fecha, assinei o contrato, aí beleza, boa sorte, aí eu te vejo no final do contrato. Não dá. Cara, não acontece. E você participa super, assim, dos projetos, então, assim, a gente faz questão, porque eu acho que você é uma das pessoas principais aí do marketing digital farmacêutico. Não é uma área fácil, a gente tem uma série de coisas estranhas ali no meio, né? Você fica no meio de um tiroteio, né? Eu acho. Exatamente. A gente pode falar um pouco sobre isso. Mas, enfim, a sua participação acho que é fundamental pro sucesso das coisas. Nem tudo dá certo, mas nem tudo pode dar errado também. Então, exato. Eu acho que nem tudo dá certo, mas a gente tem que tirar aprendizado de tudo, né? Pois é. Principalmente do que dá errado ali pra... Deu pra medir, né, pelo menos. Exato, pra corrigir. Ô Ju, mas fala um pouco sobre o início da sua carreira, né? Onde que você começou, que faculdade que você fez, como é que você chegou no momento que você está hoje no marketing digital farmacêutico, que é uma posição que muitos gostariam de estar, né? Que almejam, que não entendem muito bem como fazem para chegar lá. Eu acho que não tem nada muito planejado, mas como que você começou? Qual é a sua formação, seu background? Eu sou formada em propaganda e marketing. Comecei na indústria na Novartis há muito tempo. Novartis Raiz. Novartis Raiz, 2005, muito tempo já, meu Deus. O tempo passa que a gente nem vê, né? Faz muito tempo. Eu era rap nessa época. Eu fui rap durante um ano no job. Eu vejo quanto tempo eu tô na indústria quando eu vou lançar um similar de um produto que eu lancei o referência. Eu falo, nossa! A patente já expirou. A patente acabou. É triste. Então eu comecei em 2005. E você fazia o que na Novartis? Eu comecei em Onco e depois fui pra CRM. E aí fiz carreira em CRM. Mas Onco o quê? Que você fazia o que no Onco? Eu comecei em Onco com Glivec, com um produto para acromegalia também. E comecei no lançamento de Tasigna, que também era para LMC. Comecei em processo de estágio, passei no processo seletivo lá dentro mesmo da Zodiac e caí de paraquedas na área de CRM. Sempre foi uma área que eu gostei bastante. Sempre gostei muito de relacionamento com cliente, experiência de cliente, jornada. Mas CRM, você diz, era atendimento ao consumidor raiz também, né? Não, CRM, programa de paciente. Programa de paciente, PSP e programa de relacionamento com médico. Então, foi uma experiência bem legal, assim, porque a Novartis sempre teve o melhor programa de paciente da indústria farmacêutica. A gente tinha um budget considerável, então dava para fazer muita coisa legal. A gente desbravou muita coisa. Eu acho também. Acho a Novartis muito referência em advocacy, em entender o paciente. Essa coisa que falam do patient centricity, que é meio óbvio, né? Exatamente. Nossa, de repente virou tendência. Patient centricity. Sério, vamos colocar o paciente no centro. Porra! Caramba! Já? Né? Nossa, não é mais o produto. Então, eu acho a Novartis fantástica nisso. Muito. E ela tem uma veia de inovação muito, muito grande, assim. Tanto é que em outras indústrias, em outras casas, eu vi o pessoal conversando sobre um negócio. É super inovador. Eu falava, não, a gente já fazia isso desde 2005. Faz um tempinho, né? Então, acho que agregou bastante, assim. Depois da Novartis, eu fiquei na Novartis por uns 4 anos.
Bastante tempo, bastante. Trabalhei com lancei vários programas, lancei programa para idoso, para produto de especialidade. Mas aquela coisa PSP raiz, né? Vamos lá. PSP O paciente raiz. recebeu a prescrição, ele tem uma jornada, ele tem uma regra de comunicação, é isso? Exatamente. Regras de relacionamento, trabalhar com dados de paciente, gerar relatório. Mas também foi quando começou a minha experiência um pouco com digital, né? Porque a gente começou a ter bastante ação e regras de relacionamento de forma digital. E-mail. Foi quando começou a surgir, assim, envio de e-mail marketing, envio de SMS, a gente mandava muita coisa física e o custo do programa era muito alto por causa disso. Tinha aquele kit de boas-vindas. Kit de boas-vindas. Né? A gente tinha um negócio muito legal lá, que chamava AME, Acompanhamento Médico Especial. Então, a gente mandava para o paciente cartas em nome do médico dele, assinada pelo médico. Que legal, personalizada. Muito legal. Que legal. A gente tinha 12 meses de conteúdo. E era um serviço para o médico também. Não, total. Então, os médicos que participavam saíam ali com o logo da clínica. Era um projeto, um baita projeto. Que legal. E o médico que inscrevia o paciente? E o médico que inscrevia, selecionava ali quais os pacientes que ele queria que participassem. Então, daí que começou a surgir minha experiência um pouco no digital, porque a gente começou a comparar as ações digitais que a gente fazia com o físico. Depois a gente começou a criar sites para o programa, site com conteúdo para auxiliar na jornada do paciente também. Cara, aí começou, porque uma coisa leva a outra, né? Aí você vai... Mas quantos abriram o e-mail? Mas e o site tá longe? Exato. Mas ninguém acessa mais, né, cara? E naquela época os indicadores ainda eram jurássicos, né? Perto do que a gente tem hoje de captar a jornada e as ferramentas que a gente consegue acompanhar, não tem nem comparação. Mas foi ali que começou. Aí eu saí da Novartis e fui pro Axê para criar, né, o programa de pacientes do Axê, o Cuidados pela Vida. Que também é gigante, né, hoje em dia. Também é gigante. E era tudo mato de Cuidados pela Vida. Sabe? Era. No Axê raiz também. Literalmente mato. A gente tinha um programa que era um programa de desconto, né, não identificava paciente. Então, a gente não tinha base para trabalhar. Aí a gente criou todo o processo de o paciente ter que se cadastrar, a gente captar esse dado, trabalhar com os dados dele também. E com viés de PBM forte, né? Com viés de PBM forte. Eu achei que tem uma pegada bem mais comercial, né? Do que essa questão mais advocacy da Novartis. Mas vamos parar aí um pouco e falar um pouco sobre PBM, né? Que é um assunto que eu adoro. Eita. Mas é difícil, né? Tipo, eu durante uma época fiquei um tempo prestando uma consultoria para uma PBM. Não vou falar o nome, mas é uma grande. E assim, acho que eu já trabalho com todas. Eu sei. Você já trabalhou com eles. E eles são ótimos. Só que assim, estabelecer adesão ao tratamento é difícil. Né? Muito. Que parece uma coisa óbvia. Né? Putz, vamos agora dizer, quantos desses 6 mil pacientes aderem ao tratamento? É difícil. Você tem que ter umas regras ali e muita coisa pode acontecer. Na vida real, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Mas a PBM, eu acho que ela ocupa um espaço hoje, sei lá, tipo 20%, 30% do potencial dela, assim, que fica muito na parte comercial, né? Fica, muito. Eu acho que um dos gaps da indústria farmacêutica como um todo, e quando a gente fala de digital, assim, alarmante, acho que é essa questão de saber como trabalhar todas as informações que a gente tem. Principalmente quando você fala de PBM, assim. Um dos projetos que eu tentei trazer para a Zodiac, né, quando eu entrei, primeiro, né, eu tentei reestruturar a casa, e quando a gente já estava com a casa mais estruturada, foi falar, vamos trabalhar esses dados. Porque o que a PBM traz de mais rico para a indústria, sem sombra de dúvida, são as auditorias. É muito dado, é muita coisa, você consegue uma granularidade, assim, absurda, de traçar perfil de paciente, de traçar cluster, enfim... O Brasil é muito grande, né? Muito grande, e como o volume de dados que você tem, porque ele é uma auditoria completa, né? Você sabe quem é seu paciente, quem prescreveu, quando ele comprou, o que comprou, quantidade de comprimido, se ele compra gotas e depois compra comprimido, ou se ele é um paciente que só gosta de determinada apresentação. Então, eles trazem uma riqueza absurda de dados. E acho que esse é um gap que a indústria tem, de não saber trabalhar e tirar o proveito que esses dados poderiam ter.
E tem gente que coloca a culpa no compliance, sabe? Tipo assim, eu acho que tudo coloca na conta do compliance é muito ruim, assim, porque eu entendo a necessidade do compliance, sou super a favor, nunca, sabe? Não, Acho que tem que com ter certeza. governança, né? Vamos lá. Ética tem, né? Só que Muito. assim, o contato com o paciente pós-prescrição, que é o programa de paciente, que é a PBM, cara, fica num vácuo assim, tipo, não pode, a indústria não pode falar com o paciente. Cara, ele já recebeu uma prescrição, Ele já é seu consumidor, né? você Ele não tá já fazendo promoção pra ele. você não tá incentivando uma coisa que ele não precise. Porque, vamos falar a verdade, ninguém compra medicamento quando não precisa. Pois é, né? Então, você não vai fazer um tratamento de hipertensão, o médico me liberou, mas eu vou continuar comprando porque eu gosto tanto desse laboratório. Pois é. Que eu vou eu gosto da doença, né? Eu gosto de ficar vou fazer doente. esse esforço, né? Muito pelo contrário. A gente chega na farmácia, 90% a primeira pergunta é: tem um mais barato ou eu não quero estar aqui, né? É isso aí. Então, por isso que é um desafio tão grande. Mas eu acho que nessa parte de PBM, assim, a maioria dos laboratórios enxerga realmente como uma ferramenta comercial de desconto. A maioria, eu acho também. E acaba esquecendo essa parte de trabalhar os dados, de trabalhar a base, de encantamento do cliente mesmo, sabe? Criar uma jornada para o cliente que vai fazer diferença. Eu acho assim, cara, fidelidade do consumidor, né? Que é um termo que quando você usa em medicamento fica ridículo, porque é o que você está falando, estão falando de saúde, não quer né? ser fiel a não quero ficar doente. Nossa, eu quero ter fidelidade nesse cara da hipertensão o resto da vida. Não é fidelidade, né? Então, assim, é o acompanhamento adequado dessas pessoas. Então, assim, por que quando eu compro um celular, né, trazendo pro ridículo de novo? Porque tudo que você compara com medicamento fica ridículo, mas eu acho que tem como fazer a ponte, sabe? Então, assim, você comprou um celular, você vai se inscrever lá no negócio da Apple, a Apple de vez em quando te manda um e-mail perguntando como é que tá, como é que não tá, né? Se você gosta, se você não gosta, se promocional, se você quer comprar outra coisa. No medicamento, óbvio, guardado as proporções, a gente perde contato. Eu não posso falar com o meu paciente. Cara, como que não pode? E eu acho que é uma lacuna que existe, assim. Vi uma pesquisa, eu não me lembro o instituto, mas que tipo, 85% dos pacientes sentem falta da indústria no relacionamento, porque não tem apoio. Você recebe a prescrição, muitas vezes ele não sabe nem como toma, porque o médico também não tem tempo de pegar na mão do paciente e falar, vou te explicar aqui que esse produto tem um ritual de tomada. São doenças chatas, né, cara? Toda doença assim tem sua particularidade. Todas. São doenças crônicas, né, que mesmo interação medicamentosa, a maioria dos pacientes não sabe isso, e o médico não tem tempo, o farmacêutico também não tem tempo. Então, existe um espaço aí que é muito grande, que a indústria poderia se apropriar e falar, não, vem cá, você é meu paciente, vou te ajudar. E acho que os programas de paciente ajudam muito. Muito. E o digital também ajuda muito. E o digital barateou isso, né? Como você falou, você não precisa mais mandar o kit de boas-vindas. Você vai mandar um SMS, um WhatsApp pro cara dizendo assim, e aí, meu, beleza? Tá tudo bem? Só isso. Vou criar um blog ali com todas as informações que o meu paciente precisa, que esse produto precisa, deixar ao alcance dele. Porque realmente é uma lacuna que existe, incrível, que todo mundo precisa. E quando você se coloca no lugar de paciente... Isso é uma coisa que eu tento fazer muito, sabe? Assim, me colocar no lugar, o que acontece comigo, porque o que acontece com a gente é a realidade da... Eu adoro esse exercício, assim, de empatia, né? De você se colocar. E tem o exercício também do familiar, né? O que você ouve falar na mesa domingo, cara, que a sua avó fala, que sua tia fala, que o seu primo fala, é aquilo ali. Aquilo ali é pesquisa de mercado. Ali é a realidade do que tá acontecendo. Então, quando a gente vai num médico, você fala... Eu não tenho como achar que o tratamento que o meu paciente está recebendo é diferente daquele que eu estou recebendo. Então, você vai no médico, ele não tem tempo, ele mal te olha, ele te manda ali, te encaminha para o laboratório, depois te dá uma prescrição e se vira. Então, laboratórios, não precisa fazer comigo, faz com quem vocês quiserem, mas façam um programa de paciente, façam com quem vocês quiserem, porque assim... Barateou, é uma ferramenta de marketing maravilhosa, de marketing no bom sentido, do ganha-ganha. As pessoas vão estar mais informadas, o seu produto vai estar sendo melhor administrado, você ganha uma esfera de data absurda. Né? Absurda, assim. A auditoria é absurda. E essa é uma conta que muitas vezes os laboratórios não fazem. Tipo, quanto custa essa base de dados? Porque quando você fala de programa de paciente, ele é custoso. A gente não está dizendo que não é. Você tem o custo do desconto, você tem o custo da operacionalização, você vai precisar de uma PBM ali para fazer tudo para você.
Só que essa base de dados e esse volume, que na minha opinião é muito mal trabalhado pelo mercado, ele tem um custo absurdo. É muito caro. Se você for comprar isso de mercado, eu acho que tem uma conta que eles não fazem, e assim, vocês que são os noinha de plano de marketing, fazer o ROI de tudo, fazer o ROI e tal, não sei o que. Tá, então beleza. Começa a prestar atenção que o descontrole, né? Assim, você tá sempre buscando novos pacientes, e você não cuida de quem já toma o medicamento. Cara, eu acho isso... É um baita diferencial, assim, quando você fala do cuidado, da pessoa conhecer o que é um laboratório, onde que é produzido. As pessoas fantasiam muito, né? A indústria farmacêutica é uma entidade do mal, que só quer ganhar dinheiro. Não é isso. A gente tem uma imagem muito ruim, né? Uma imagem muito ruim na população, né? É o sintético, é o medicamento. Cara, é uma função primordial. Então, as coisas vão indo para um lugar esquisito, porque a indústria mesmo não ocupa seu espaço, eu acho. A indústria ela não se defende, né? A gente deixa correr essa fama. Pois é, mas deixa quieto, né? Mas beleza. Ô Ju, mas e aí? Você foi pra Zodiac, Adium, né? Agora, Zodiac, Adium. E é uma empresa, você me corrigiu outro dia, eu falei origem argentina, não é, né? Uruguaia, né? Nossa, é uma multinacional latino-americana, né? A Zodiac. A gente começou na Argentina mesmo, Paraguai e Argentina. Mas agora a sede da companhia é no Uruguai mesmo. Uruguai, Montevidéu. Montevidéu. Um prédio maravilhoso, muito bonito. E é uma empresa, então, que atua muito na América Latina, por enquanto. Praticamente todos os países da América Latina. A gente está em 17 países. E ficou muito grande, né? Muito grande. É o 6º maior grupo da América Latina. Cara, é muito grande, assim, impressionante. Grande. Porque tinha um papo de Tecnofarma também, não tinha? Isso, na verdade ela tem nomes diferentes nos países. Antigamente o grupo se chamava Tecnofarma e passou a se chamar Adium, mas é o mesmo grupo. E em cada país a gente tem um nome. Então, no Brasil somos o DIEC, na Colômbia Tecnofarma, no Equador Medicamenta. Então, cada país ali acaba tendo um nome diferente, mas é o mesmo grupo. E tudo vai chamar Adium agora? Ou não? Tá tá tentando. No processo. Tá. No Brasil, possivelmente, a gente muda no próximo ano. E alguns países também estão sinalizando que vão virar Adium, mas ainda é uma decisão aí que está sendo tomada, né? Porque tem muito país que o grupo já é o principal laboratório do país. Então aí fica complicado você ter uma mudança de nome, né? Toda uma estratégia, o branding, né? Um branding. Não é um trabalho tão fácil. Não é nada fácil, nada. Né? A gente tá vivendo isso dia a dia, rebranding sempre é complicado. Mas é uma empresa que também, assim, acho que tem esse viés de dar abertura para inovação interessante, né? Muito. Você tá vivendo isso? Tô, bastante. É uma empresa que está apostando muito nessa transformação digital. Tem isso, inclusive, como um pilar estratégico dentro da companhia. Então, tá fazendo grandes investimentos, mudando o sistema de CRM, apostando em plataforma, criando a área, né, de marketing digital, que eu tô à frente, criando isso em todos os países. E você tava ali no meio, né? CRM, programa de paciente e tal. Aquela menina que mexe com coisa digital. E aí você ocupa a cadeira, mais ou menos assim, né? Foi mais ou menos assim. Na verdade, eu gosto muito de dado, né? Dá pra perceber que eu falo bastante, mas com essas bases todas de CRM, eu comecei a estudar a nossa base de dados e encontrar oportunidades. Então, eu vi que boa parte das prescrições que a gente tinha ali dentro da nossa base de programa de pacientes vinham de médicos não visitados. E, obviamente, que, né, força de vendas é o maior custo da indústria farmacêutica hoje. Você não consegue falar, a gente tem 40 mil médicos não visitados que estão prescrevendo nosso produto. Vamos pôr representante para visitar? Não dá. Não dá, impossível. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Então, eu pensei numa iniciativa digital, que foi um aplicativo que a gente tem até hoje,
que se chama Espaço Zodiac. Falei, bom, então vamos criar um aplicativo que a gente tenha tudo sobre os produtos, tudo sobre a empresa lá dentro. Que ajude a dar informação. O médico consegue até pedir amostra grátis e como ele já prescreve, ele já tem interesse, já conhece a gente de alguma forma, possivelmente ele vai baixar e a gente fortalece esse relacionamento dessa forma. Vocês enviam amostra grátis pelo programa, né? É um desafio também, né? A amostra grátis por esse aplicativo. É difícil, né? Também é um desafio. Esse aplicativo foi um grande desafio, né? E ele foi muito disruptivo porque a gente começou ele em 2018, quando era ainda mais difícil. Pois é. Então, você não tinha empresas logísticas que faziam o envio de amostra, eram pouquíssimas. É que é engraçado, né? Porque assim, ó, vamos lá, acho que partindo do pressuposto, por que tem tanto médico não visitado que gosta dos produtos? Porque os produtos são diferenciais, né? Eles são são marcas fortes, São. meio líderes de categoria em alguns casos, e eles têm coisas específicas. Então o médico vai atrás de qualquer jeito, né? Porque o P de produto é muito forte. Exatamente. Né? O médico acaba conhecendo de qualquer forma. E às vezes o médico ali é um residente que acabou de se formar, tá no consultório, mas o professor Ouviu defende falar. o produto, o professor prescreve e ele acaba indo junto. Então a gente tinha esse espaço, essa oportunidade, e aí o aplicativo nasceu, me foquei nisso, né, além do programa. O aplicativo nasceu e aí veio a pandemia. Aí o bicho pegou, né? O nosso aplicativo salvou a pátria, literalmente. Pois é. O que era uma ferramenta para médico não visitado, acabou que a gente abriu para médico visitado e a gente fortaleceu muito o relacionamento com os médicos através do aplicativo, porque o médico, a gente fazia um webinar e mandava push, por exemplo. O médico não abriu o e-mail, mas recebia o push. Acabava entrando na web por isso. Tinha médico que pedia amostra pelo aplicativo, porque o representante não podia ir para o consultório. Então, o aplicativo acabou ajudando muito a gente nessa época de pandemia. Cresceu bastante. E tava estabelecido, né? Aí você fala que é sorte, né? Não é sorte. Tava lá pronto, né? Assim, tava pronto. Precisava ter algum contato com o médico. Exatamente. E aí, acabei que fui crescendo nessas iniciativas de digital. Acabou que, quando eu vi, eu já estava com as duas cadeiras, praticamente, cuidando de programa e cuidando das iniciativas digitais também, até chegar um momento que as iniciativas digitais eram muito maiores do que Ô, Ju, mas como é programa. que fica na hierarquia da empresa, assim? Porque isso é uma dificuldade, porque eu não vivi isso, né? Eu saí antes da indústria e as funções eu pedia pra ser digital naquela época, eles falavam que eu não ia existir, não ia rolar. Há 15 anos atrás, eu falei, imagina. Isso não vai acontecer, mandar um e-mail, mas o que você quer fazer? Você não quer ser promovido, você quer ser digital? Não dá. Não rolou. Mas enfim, aí eu fico imaginando na hierarquia organizacional ali da coisa, né? Tipo, tem o gerente de produto, que é o cara que tem dinheiro, que é o cara que vai ter investimento, que é o cara que faz esse plano que a gente tava falando. Você tem área médica, que é sempre uma área que tem ali, que cuida muito, né, da relação com o médico, de estudo clínico, e que cuida da parte conceitual do produto, um monte de coisa, parte científica. E você tem, sei lá, as áreas de suporte, né? Tem a força de vendas, treinamento e tal. Como é que fica você no meio disso tudo? Então, hoje a área de digital, ela é uma área que ela atende a empresa como um todo, né? Porque... De RH... Né? Tudo, de RH, acesso... Quero fazer um site, né? Eu tenho projeto com tudo. Eu tenho projeto com acesso, eu tenho projeto com RH, eu tenho projeto com oncologia, com farma, com campanha de awareness, enfim. Hoje, na Zodiac, a nossa estrutura fica dentro da diretoria de marketing farma, né? A gente tem uma divisão entre farma e oncologia. Legal, é uma forma de se pensar. Então a gente fica dentro de marketing mas assim, eu atendo todos os diretores. Tenho projeto hoje praticamente com todos os diretores da empresa. E a gente trabalha como se fosse uma área de suporte. Mas... é o que você falou, né? Como uma área de suporte, você tem que passar o chapéu ali, convencer... Você usa a verba dos outros, né? Exatamente. E aí você tem que convencer seu gerente de produto, seu cliente, de tudo. Dos projetos, das plataformas, que é um bom investimento ou não. Eu acho legal, assim, porque do que eu tenho visto, assim, quando não tem essa sua função, né? Quando não tem uma pessoa que centraliza os projetos e tal, as coisas, elas perdem prioridade, né? Como a gente falou, tipo... Você tem que dar governança para essas coisas. Tem, e você tem que dar foco, porque são projetos que dão muito trabalho.
Não. Porque não é uma coisa só. Não dá pra você fazer um site, colocar ele no ar e acabou. Porque você não vai gerar tráfego, você tem que estar sempre atualizado. O SEO do Google é uma caixinha de surpresa, que é muito trabalho pra você estar ali na primeira página do Google. Pois é. Então, é uma coisa que não dá pra você falar assim, deixa o gerente de produto cuidar, quando ele tiver um tempinho, ele puxa essa gaveta e faz um post lá pra rede social, entendeu? Não dá. É uma coisa que realmente precisa de governança, precisa de planejamento e precisa de estratégia. Você precisa saber onde eu tô, onde eu quero chegar. Conteúdo bom, que é difícil. Exatamente. Cara, é muito difícil. Que tipo de coisa atrai meu cliente? E quando eu falo em cliente, né? Eu, pelo menos, tento pensar nos principais stakeholders. Então, eu tenho um planejamento para médico, eu tenho um planejamento para paciente, eu tenho um planejamento para farmacêutico e balconista. Porque são diferentes. Agora, eu tô criando, por exemplo, um planejamento para acesso. Um projeto pra gente falar com pagadores, enfim. O que é diferente, porque cada um tá numa rede social. Às vezes, eles estão em várias, mas você tem que ter linguagens específicas em cada uma delas. Eu trabalhei com acesso algumas vezes em alguns projetos. Cara, é bem complexo, né? Porque, assim, não é só o pagador. É o pagador, aí tem um cara do governo, aí tem um cara... Dentro do hospital tem uma hierarquia gigante... Aí você tem que e é um cliente que geralmente ele também não é muito considerado assim nessa cadeia. Tem um espaço importante para se trabalhar dentro da indústria, eu acho. E eu acho que o digital pode ajudar bem, né? Isso aí. Bastante. Que também é um público que precisa de educação, precisa entender de produto, enfim. Então, tem um espaço legal que o digital pode ajudar muito. Eu sempre acho que o digital pode ajudar em qualquer problema que você me traga. Pois é. Eu tento te trazer somos suspeitos para falar. Uma solução de digital. Mas então, resumindo, você fica meio maluca, né? Porque você tem a interface com quase todas as áreas, né? E follow-up de tudo isso é muita coisa, né? É bastante coisa. Não vou mentir pra você, não. É muita coisa. E as equipes são bastante enxutas, né? Eu vi uma pesquisa recentemente do Sindusfarma até, que metade dos laboratórios só tem essa área de digital. Eu acho que é por aí. E quando tem, é uma área que é geralmente um gerente, um analista, ou é só o gerente. Raramente você vê grandes equipes, né? Só grandes multis, ou laboratórios que estão muito à frente já, estão fazendo essa transformação digital há mais tempo. Eu acho que o digital hoje é a inteligência de mercado de 15, 20 anos atrás, sabe? Que começou assim também, 2, 3 pessoas. Cara, isso você vai ver que tem muito trabalho para fazer. Muito trabalho, muito. Tudo passa por isso, né? Eu acho assim, eu não sou, sabe, bobo alegre, tudo agora, não sei o que lá. Cara, é legal, mas assim, o digital ele faz parte, não tem mais o que falar, né? Não tem. Principalmente depois da pandemia, a gente evoluiu absurdamente. É outro mundo. Não tem como mais você falar, eu não tenho um site, eu não tenho um portal. Não tem um lugar para buscar informação sobre o produto. Entendeu? Não tem como. Hoje, a primeira coisa que as pessoas fazem, quando você tem qualquer relacionamento com uma empresa, é pesquisar no Google ou entrar numa rede social e procurar o perfil dessa empresa. Se você não tá lá, você... Ô, Ju, assim, você falou do representante, né? E quando na pandemia ficou sem, aí vai tudo pro digital, aí depois volta o representante. Cara, como é que ficou essa salada toda? Como é que ficou o representante no meio disso tudo, né? Eu acho que esse é um outro ponto que a indústria está se encontrando ainda. É de saber como é que fica esse modelo de negócio depois de pós-pandemia, assim. Porque... tive até uma reunião hoje e a gente falou exatamente isso, assim, que acho que a força de vendas ficou com um trauma tão grande na pandemia, de tipo, ter que fazer visita remota, ter que ligar pro médico, e o médico ter que atender 30 representantes em um dia e falar, não vou atender mais ninguém, tô mudando meu número, meu e-mail você esquece que eu não vou mais abrir. Então, acho que eles foram tão, né, maltratados nessa época que hoje, quando você fala em ferramenta digital ou visita remota, rola um trauma aí, né? Rola. O rap já fala, não, visita remota não. Deus me livre. Pelo amor de Deus. Eu vou no presencial. Mas, pro médico, abriu uma janela ali que ele também não tinha conhecimento, né? Como abriu telemedicina pra ele. Exatamente, porque pra ele estava acostumado com o modelinho tradicional ali do representante chegar, falar do produto, deixar a amostra. Mas agora ele vê que ele
aquele tempo, né, que ele disponibiliza, que ele não atende um paciente para atender um representante, ele pode atender um paciente e no final do dia dele falar com o rep aqui numa plataforma digital, de uma forma mais rápida e tudo mais. Então, isso é uma coisa também que a gente está tentando trabalhar muito dentro da Zodiac, que é formas diferentes de fazer a promoção médica utilizando plataformas e ferramentas digitais. Eu gosto. Então, hoje eu já tenho uma linha de visitação remota que responde para mim. São pessoas que são dedicadas só a isso. Só a isso. A gente só trabalha visita remota. Que legal. Então, a gente tem 4 promotoras hoje e estamos tendo um resultado aí bastante positivo. Eu acho interessante porque, cara, como eu falo, não é 8 e nem 80. Assim, tem o meio caminho, tem o meio do caminho e tem o jeito certo de fazer, o jeito legal de fazer, né? Então, assim, como você falou, tem médico que talvez nunca queira o digital. E aí ele nunca vai receber. Exatamente. Não gosto, não sei. Cara, não é do perfil dele. E também falam-se muito de gerações, né? Porque é geração X, Y, Z, H, não sei o que lá, o cara nasceu digital. Legal. Eu acho que tem uma predisposição, dá pra criar coisa assim, mas tem coisa que é da pessoa. É um preconceito também. Eu também acho. Da gente falar, as outras gerações não sabem, não gostam, não vai dar certo, porque meus médicos são mais velhos, essa especialidade. Então você tem que quebrar alguns paradigmas, assim. Eu acho também. E aí tem jeitos de fazer, assim, como eu falei, conteúdo é muito difícil de conseguir. Quando você consegue conteúdo bom, todo mundo vem atrás, todo mundo quer saber. Agora, se for pra ficar fazendo mais do mesmo, realmente, fazer mais do mesmo spam, né? É chato demais, né? Não dá. Você tem que buscar... Eu acho que o segredo principal é o que a gente falou, assim. É você entender e procurar ouvir seu cliente. O que meu cliente quer? E acho que uma das coisas mais legais que o digital faz é isso. É você saber, por exemplo, coloco lá um conteúdo, gerou acesso, tá dando retorno? Quer dizer, você põe um texto super legal, você paga alguém para desenvolver aquilo, você, né? Gastou uma fortuna, colocou ali, minha taxa de rejeição para essa página é absurda. As pessoas ficam ali 10 segundos, então não tá funcionando. Será que era isso que o meu médico queria ver? Será que era isso que o meu cliente queria ter acesso? Então, às vezes a gente tem que se perguntar, dar espaço atrás e pensar com a cabeça do cliente mesmo, sabe? Quando você conversa, assim, com um líder de opinião, assim, você vê nitidamente, cara, é coisa do congresso que ele não pôde ir, né? Quem que não gostaria, né? Mas eu acho que tem um outro ponto também. Às vezes a gente pensa no líder de opinião e esquece da maioria. O afegão médio. Exatamente. O médico que tá lá atendendo 20 pacientes por dia e que ganha R$50 por consulta do convênio, entendeu? Só quer acabar aquela jornada e ir pra casa assistir o Netflix, né? Exatamente. O que esse médico precisa? O que eu posso oferecer para ele que vai fazer a diferença? Às vezes não é um congresso, às vezes não é um resumo do congresso. Então, você tem que pensar no seu cliente, que o mesmo cliente, né, que é o médico, tem jornadas diferentes. Então, tem que clusterizar ali um pouquinho para você descobrir o que é o barato relevante. É louco, na vida real é louca. Porque a hora que você desce mesmo. E eu acho que é esse ponto de conexão que a força de vendas... talvez, como ela tem contato direto com esses caras, né? E ela vive essa realidade, quando você faz um negócio muito estrombólico, ela fala assim, cara, isso aí o meu médico não tem nada a ver, né? E aí o cara fala, tá, legal, putz, o cara sabe que não vai rolar, porque pra realidade dele... Ainda mais o Brasil também que né? E às vezes você faz um lançamento de uma plataforma super legal, super interessante, um conteúdo absurdo, e a força de vendas não compra. Se a força de vendas não comprar também, esquece. Também acho. Então, eu brinco que primeiro eu tenho que vender interno. Se eu convencer meu rep que aquilo é legal, eu tenho certeza que a ferramenta vai fazer sucesso. Eles sabem o que rola, o que não rola. Agora, se for extremamente complexo, a gente tem que adaptar a linguagem também, porque às vezes quando a gente fica muito nesse mundo de digital, você começa a falar uma linguagem que as pessoas não conhecem. Vocês estão usando o WhatsApp? A gente tá usando o WhatsApp. A gente usa. E tá rolando? Rola super. Mas como que começa a coisa com o WhatsApp? Porque o WhatsApp é sempre o problema é começar, né? Sempre começar e... O WhatsApp tem sempre aquele medo, né? O que pode, o que não pode, o compliance permite, não permite. Então a gente
estabeleceu algumas regras ali para poder começar, dar esse start, e aí a gente utiliza. E aí é um canal oficial de comunicação com o médico, WhatsApp. É um canal que a gente está utilizando. Hoje a gente utiliza via representante. Legal. Então, Ele opera. Ele opera. Mas já operava, né? Sem a gente saber, né? O quê? Pois é, Diga-se de passagem. Não, mas a vida real é essa, né? né? E, assim, falando de todo mundo, né? Ninguém sabe exatamente o que... Cara, fazer vista grossa pra isso é a maior burrice do mundo, porque rola, é o que tá acontecendo. Exato. É o WhatsApp, é a forma... Todo mundo usa. E, gente, é muito engraçado quando você trabalha com forças de vendas, porque os reps são muito criativos, né? E às vezes ele mesmo faz, ele desenvolve, ele sente a necessidade, ele mesmo desenvolve um negócio, e aí você olha aquilo e você fala, meu Deus, tem um monte de coisa aqui que não pode. Aí não, assim não. Assim não pode. Então é melhor você montar uma coisa, né, dentro dos padrões que você quer, ali dentro do que é permitido, e abastecer a sua força de vendas com isso. E ela manda conforme ela sente a necessidade, do que você esperar, porque eles vão fazer. E nem sempre o que eles fazem é o ideal. Então acho que você tem esse controle, né? Tem que entender esses porquês, né, Ju? Assim, eu sempre tive mente muito aberta, assim, cara, de conversar mesmo com o rap, de bater um papo ali no bar, né? Você fala, meu, e aí? Eu quero te ajudar, não quero te atrapalhar. Exatamente. E também não quero ser o bobão que você só bate palma lá pra mim pra eu ganhar prêmio e pra eu ser promovido. Não é, isso não funciona. Não funciona. Isso é bobagem, né? Eu sempre falo isso pra eles também. Eu falo, ó, meu trabalho aqui é ajudar vocês. Então, e acho que uma premissa que eu tenho, assim, desde do Axê, que o Axê tem muito essa coisa de força de vendas. Muito, cultura do rap, né? É muito forte lá dentro, né? O público interno trabalha para força de vendas. É isso. E quando a gente mudou o programa, você imagina, eram 1.300 representantes falando, não vai dar certo, não vai rolar, o que você tá fazendo aqui? Então, eu falava assim, olha, aconteça o que acontecer, se tiver qualquer problema, qualquer dúvida, você me manda uma mensagem, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e eu vou te atender. Porque... Pra nós, às vezes o problema dele, né, a gente que tem uma visão do todo interno, o problema do rap parece ser muito pequeno. E você fala, daqui a pouco eu vejo isso. Mas é o mundo dele, aquilo. Então, aquele probleminha ali que ele tá te reportando, se você não ajudar ele a consertar rápido, compromete toda a implementação. O universo dele é o setor, né? Exatamente. É o famoso, lá no meu setor, né? Lá no meu setor, lá no meu setor. Isso mesmo. Uma vez a gente fez um bar. O universo dele tomado com isso, eu não lembro que é uma empresa que eu tô ficando meio com Alzheimer juvenil. E era o setor. Fez assim, o bar chamava meu setor. Lá no meu setor, alguma coisa assim. Porque mas a realidade do cara é aquela célula. Exatamente. Né? E aí, realmente, se ele tá com um problema ali, meu médico não consegue se cadastrar. Para e fala, tá bom, o que ele tá enfrentando, qual erro que tá aparecendo, deixa eu te ajudar. Porque faz muita diferença pra força de vendas comprar ou não e implementar ou não um projeto, assim. É fundamental. Ô Ju, e essas coisas moderninhas aí do hype, né, de metaverso. E a metaverso funciona assim, a Ju não pode falar, mas eu falo. Todo diretor, ele ouve CBN. Ele assiste Fantástico. Aí, geralmente, o diretor vê na CBN no Fantástico e fala assim, metaverso, bombom. Aí, no dia seguinte, manda um e-mail pra Ju e fala assim, e aí, quando nós vamos entrar no metaverso? Né? Pra não ficar pra trás. Mas, eu sei, é o hype. Mas o que você tem estudado disso? O que você acha que é pertinente? O que não é? A gente também tem estudado bastante aqui, daí a gente pode trocar uma ideia. É difícil saber se vem pra ficar ou se não vem pra ficar, porque, como você falou, é um hype, tá todo mundo, vamos fazer a gente já viveu vários milhões hypes, né? Exatamente, tem tantos hypes, né? E aí tem essa parte também de, assim, acho que o investimento que a gente tem hoje dentro, e aí tô falando de farma, tá? Da indústria farma. Dentro da indústria farma para digital, ele ainda é muito pequeno e aquém do que a gente tem em outras indústrias, outros mercados e do que poderia ser. E o metaverso ainda é muito caro. Então, se você me perguntar hoje, Juliana, se eu te passar um problema e falar que eu quero uma solução de metaverso, dependendo do seu problema, eu não vou te aconselhar que você faça dessa forma, porque acho que tem soluções
que são... não tá maduro para isso ainda, Exatamente, que você pode empregar melhor o seu investimento. Mas eu acho que tem umas coisas que são muito legais, assim, que se realmente emplacar vai ser demais. Do tipo, mudar a jornada de paciente, auxiliar pacientes que têm que ficar lá horas fazendo uma infusão, por exemplo. Levar essa pessoa para um universo que ela foge um pouco daquela realidade. Pesada, né? Exato. Educação também, acho que vai fazer muita diferença para os residentes, enfim, estudar dentro do metaverso, acho que vai ser bem legal se isso vier. Mas acho que a gente ainda está muito longe. Também acho. Eu acho importante, eu gosto do hype. Não tenho nada contra o hype, só que o hype às vezes precisa ser exequível, né? Assim... Exatamente. Você tem que pensar no mercado. Por exemplo, você está falando do mercado de luxo, Balenciaga criou uma loja dentro do metaverso. E aí, fica legal, outra coisa, né? Agora, você abrir uma farmácia dentro do metaverso, será que... Eu vou te falar o que a gente tem feito aqui de metaverso, que eu acho que é legal, e assim, o que a gente tem estudado. Putz, estuda muito, a gente contrata consultor, é tudo no hype, é tudo, assim, o próprio consultor entra, não sei, vamos ver. É o cara que levantou a mão para falar do assunto, mas ele estudou um pouco mais que você. A definição de metaverso ainda é frágil. Alguns falam umas coisas, outros falam outras, outros falam... Eu acho muito legal essa questão da definição, quando o cara fala da continuidade, né? Dizendo assim, olha, o metaverso é diferente porque, assim, você vai estar numa realidade, pode ser imersiva, pode não ser imersiva, mas ela tem continuidade, né? Então, aquela coisa continua funcionando independente da sua vontade. As pessoas constroem, destroem, tá lá. E aí, beleza. Quando fala disso para médico, vamos falar só de médico. Eu acho muito legal, mas acho que o médico ainda tem uma certa dificuldade em tecnologia, ainda tá sendo um monte de coisinhas aí no meio. Tá mudando essa questão das gerações aí, acho que muda realmente o nativo digital, ele... eu acho que para metaverso faz muita diferença. Muita diferença, muita. E o cara, e assim, eu gosto muito de questões anatômicas para médico, né? Então, é muito diferente. Tem um aplicativo lá no óculos da Meta lá, que é o da Facebook, que você tem uma aula de anatomia, que a aula de anatomia fede, as pessoas não sabem, mas fede de cheiro de formol, né, de substâncias que o cara coloca ali pro corpo não estragar. E você consegue ver aquelas peças as mesmas, tipo, abrindo, você entra dentro, você veste o negócio, você coloca o músculo, você vê o coração, legal. Você arrebenta. Nessa parte você coloca fantástico. Camadas de informação em cima, então você tem lá sangue venoso, sangue arterial, não sei o que lá, aqui entra, aqui sai, aqui é tal estrutura. Puta, é lindo. É muito legal. A tecnologia é usada como forma do impossível de ser feito no mundo real. Puta, acho isso demais. Mas daí, até o médico entrar nisso, você tem que pegar na mão, mostrar. Então, assim, a gente tem feito muita coisa pra stand, pra evento. Acho muito legal. É a porta de entrada mesmo. Eu também acho. Pra colocar essas experiências. Até porque, né, essa parte de eventos também, acho que é uma batalha, né? A gente tá crescendo com iniciativas digitais, mas eu também acho que tem muita coisa a ser feita. Eu ia te falar só isso, seja chata com a galera de eventos, porque assim, senão a coisa passa batido, entendeu? Porque a gente tá acostumado ali a fazer o básico, né? De distribuir material, ter a maquininha de café e, né, o médico vem, ganha sacolinha. E acho que tem muita experiência legal que a gente pode oferecer, né? Não, pior médico. Que isso, Ju, assim, o que mais me traumatiza no evento, assim, é gerar conteúdo, não gravar, não picotar, não usar, não saber CRM básico, né? CRM é o que todo mundo fala, é lindo, mas a hora de fazer, vamos lá, todo mundo que entrar aqui vai ter que escanear esse negócio. É chato, não dá. É difícil. Não vai, é difícil. Não vai rolar. Você faz um simpósio satélite, você coloca lá 300, 400, 500, 600 pessoas numa sala, você não sabe quem são essas pessoas. Exatamente. Isso não entra como linha de CRM lá, ó. Não. O rap chega pra visitar o cara, aí ele tem que falar, puta, fui num simpósio lá, muito legal. Sendo que o certo seria, doutor, eu vi que você foi no simpósio, olha aqui, né? Tem esse material residual aqui, ó, pra te entregar. E aí, o que você achou? Escaneia aqui esse QR Code, puta, vai pro meu portal. Não é meio óbvio? Só que assim, ninguém faz. Ninguém faz. Me provem, alguém faz, me mostra. Eu nunca vi. Então assim, seria tão legal, a jornada do médico é o contato com o rap, é o contato no evento, é o banner que ele clicou, que ele viu de um outro site parceiro. E aí é que você vai agregando serviço e valor. Você tá conseguindo juntar essas coisas todas? A ideia é essa. A ideia é essa.
Vou chegar lá. A ideia é essa. Cara, essa amarração, a gente tá 20 anos falando disso, ou mais. Mas é difícil. É difícil. Acho que essa parte de junção dos dados, e aí volto nos dados de novo, né? A pessoa chata, mas essa parte de data lake... O metaverso também é dado, vai gerar lá no meio. Exato. Essa parte de data lake, assim, eu acho que é a parte que a indústria tem mais dificuldade e que a gente tá mais engatinhando. Assim. Eu vejo outros mercados, tipo, você pegar uma Amazon, o cara... sabe tudo. Tá em outro patamar. A gente não. Hoje a gente não tem uma... Eu acho que são poucas indústrias, não vou falar que nenhuma, mas das ideias que eu troco com o mercado e com outros profissionais, eu vejo algumas iniciativas pontuais de construção desse data lake, do tipo, o que meu médico está consumindo nas minhas plataformas digitais, mas juntando ali os dados que eu tenho do meu sistema de CRM, mais os meus dados de auditoria e geração de demanda. É a mesma pessoa. Exatamente, é a mesma pessoa. Mas a gente não consegue hoje juntar tudo isso e quando consegue, a gente não consegue passar essa informação para quem deveria ter, né? Essa na ponta, né? Exatamente. Incrível, chegar né? ali no... Incrível, cara. É muito incrível. Mas assim, eu entendo, não foi por mal, assim, foram criados vários silos, né, de informação ao longo do tempo. Bati no microfone 2 vezes, vão me xingar depois, mas beleza. São vários silos de informação e a gente, pra juntar tudo isso é muito difícil. É um médico só que assim, é o mesmo médico que, como eu falei, vai no evento, que vai não sei o quê, que conversa que tá na sua rede social, que deu uma curtida no seu post. É isso. Que às vezes te mandou uma mensagem e o seu rap não tá nem sabendo. Não é? O cara fica vendido. E aí eu entendo o rap, porque é muito chato o cara chegar num consultório e ele tem lá a informação só de auditoria de mercado, não sei o que, isso aqui lá, blá, visita. Visitei produto tal, falei de tudo tal. Não quer dizer nada. Cara, tinha tanta coisa legal pra levar, pra conversar com o médico, desse feedback, do retorno, né? O CRM, eu acho que quando ele vira mágico, quando ele surpreende. Não é que é invasivo, mas ele putz, doutor, eu tive informação aqui que o senhor entrou no nosso simpósio, você assistiu, fica legal. Puta, imagina que encanto que é isso. Total. É difícil fazer. Não é fácil. Confesso a você que não é, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Vai, acho que tá... Vai, a gente tá melhorando muito, a gente tá avançando. A tecnologia também ajuda, né? Porque assim, é difícil. Você acha que você viveu muito isso, assim, a galera de tecnologia também é uma galera muito focada na tecnologia, óbvio, né? Mas assim, se você não pensar no processo, tem alguém que tem que mediar isso, né? Eu acho que nesse nível, assim, que a gente tá falando, tá faltando até profissional. Eu acho A gente não tem cientistas de dados. Arquitetura de dados é importantíssimo. Pra fazer esse trabalho. Você faz uma vez errado, fica errado. E aí, ao mesmo tempo, como a indústria ainda tá engatinhando, você fala, não, eu preciso de um cientista de dados. Mas quanto custa um cara desse? Você fala, eu vou ter que tirar um cara desse de uma Amazon, de um Google, que é quem já tá lá na frente, vai custar. Mas espera aí. Então... a gente ainda tá nesse processo. É o papo do Big Data, né? Big Data também é bonito de falar, né? Isso, é lindo, Nossa, mas... é lindo. Big Data, CRM, cara, é difícil pra caramba, tem que se debruçar, olhar... pensar lá no começo, às vezes você pensa errado, não tem, assim, como que você vai estruturar toda essa captação de dados, como é que você vai depois processar isso, é difícil. Cara. Nem é um Big Data, né? Você tem que primeiro fazer um data lake ali, com todos os seus dados, juntei tudo, juntei o que é formatável e o que não é formatável, pra depois eu construir um Big Data. E quando tudo isso estiver rodando bonito, aí você vai pensar em inteligência artificial. Exatamente. Só que aí o diretor ouve na CBN. Aí ele quer primeiro ele quer o primeiro metaverso, depois a inteligência artificial. É difícil, cara. É difícil. Você satisfazer todas essas necessidades. E o digital também tem essa particularidade de que todo mundo acha que sabe tudo de digital. Também tem isso, né? Porque eu tenho celular, eu sei, né? Então, assim, eu também recebo as coisas. Então, às vezes, eu tô conversando com meu pai acha que sabe mais que eu. Não, mas tá no Facebook, é verdade. Não é bem assim. Cara, tem coisas ali que louco. É só estudando muito, assim, né? Então... E você não pode parar de estudar, né? Não, muda toda hora. Assim, porque muda muito rápido. Ju, só falando nisso, e TikTok, vocês estão pensando em alguma coisa? Estamos pensando em alguma coisa de TikTok. Que acabou essa fase da dancinha, acho que já acabou. Já. Nós estamos em outro patamar já. E tem uns criadores de conteúdo bem interessantes dentro do TikTok, saúde, né? assim, de saúde e tudo mais. Eu tenho visto também. Acho que tem
muito médico também dentro do TikTok. Essa geração mais jovem, mais nova dos médicos já estão vindo dentro do TikTok, já estão entendendo mais as redes sociais, principalmente o TikTok, como um canal para atrair o médico influenciador, né? Exato. Ele vê que ele tem essa possibilidade de, se o meu paciente consome de outro, por que eu também não posso fazer, né? E acho que a gente consegue pegar uma carona legal aí. Hoje, em especial, mandei até no grupo da Digital hoje. Eu vi uma médica ginecologista, com 112 mil seguidores no TikTok. E assim, o número de seguidores no TikTok também é um paradigma que tá, pra mim, porque assim, o alcance lá é bizarro. Então, assim, várias... Não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa o número de seguidores, óbvio, mas 112 mil é um número considerável. E ela fez uma propaganda de cabo a rabo de um anticoncepcional. Falando da marca, falando tudo. Aí eu falei, puta, no primeiro momento, pra gente dar um impacto assim... Nossa, chocante. Cara, o que essa médica tá fazendo? Louca. Meu Deus! Né? Aí, pensei, pô, mas... Do ponto de vista prático, né, falando da realidade, ela tá prestando um serviço pra paciente dela. Se é ético ou não ela falar a marca, acho que é discutível. Mas, se ela não falar também, quem vai entender, né? Pois é. Então, assim... Você vê muita coisa. Inclusive, mas ela falou, assim, do lado positivo, ela falou assim, olha, que algumas pessoas vão ter efeitos colaterais, não sei o que, ela falou tudo, assim, depois no final eu meio que limpei minha mente e falei, legal, cara, o que ela fez, né? A gente tem, assim... pré-julgamento, né? Muito. Você já fica pensando na RDC. Muito. Exato, óbvio, né? Mas eu acho que a gente não consegue, como indústria, chegar aí, né? Eu também acho que não. Nem nunca, deve. E acho que não vai passar nunca, por exemplo, num compliance, num departamento regulatório, e também acho que a gente tem que ter um limite. Não dá pra fazer propaganda, acho que não é nosso lugar, de fato. Também nosso acho. lugar é falar com o médico Também e acho. o médico tomar a melhor decisão pra aquele paciente que ele tá avaliando ali. Muito bem falado. Eu também acho. Nós vamos até o disease awareness ali, beleza, exatamente. E ok. Mas eu acho que a gente tem um espaço grande pra falar de disease awareness muito, ainda. Muito, E o TikTok acho que casa bastante. O desafio ainda no TikTok é que o público ainda tá um pouco mais jovem, né? Agora que tá entrando pra outras gerações. Então, eu acho que tá mudando, mas ainda é pouco. Sei lá. Eu não sei vocês, mas assim, eu me forcei a usar o TikTok porque eu achava que era muita bobeira, então não sei o quê. Mas eu via que tinha coisas legais. E aí, de repente, agora você vicia. Você fica uma semana no TikTok, você não solta o TikTok, cara. É impressionante. Meu marido passa horas no TikTok. Eu falo, gente, cara, mas calma. De coisas úteis, assim, cara. Porque tem muito... eu tenho uma filha de 10 anos, né? Tenho duas, na verdade, uma de 10 e uma de 4. E eu brinco, assim, que o mantra dessa geração é, eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo, né? Eu vi um vídeo, O que eu mais escuto da minha filha é, mãe, eu vi um vídeo que a pessoa ensinava a fazer tal e tal coisa. Mãe, eu vi um vídeo dizendo isso, isso, isso. E às vezes são coisas super interessantes que eu falo, nossa, que legal. Mas é tudo pra eles hoje. É tudo, cara, assim, você aprende em 15 segundos, 20 segundos uma coisa que você não sabia, cara, eu achei isso fantástico, isso é maravilhoso. Isso é outra coisa que eu ia te falar, assim, e o tempo de consumo deles de uma informação é muito menor. Então, a nossa geração, por exemplo, você fica tranquilamente 5 minutos vendo um vídeo ali, esperando chegar no cerne da questão. Eles não. Se em 10 segundos você não chegou no cerne da questão e não tá desenvolvendo aquilo, ele já passou pro próximo vídeo. Então... Eu acho o TikTok, assim, puta ferramenta, cara. Acho, assim, é impressionante. É muito, muito útil, assim. Eu tenho visto umas coisas de saúde, tenho visto médicos, e tem os palhaços, né? Tem bobeira, tem um monte de coisa. Mas quando você começa... O algoritmo te entende tão rápido. Muito rápido. Que é assustador até. É assustador que esse negócio que a gente fala assim, fala uma coisa perto do celular que depois vai aparecer. Lá é 10 vezes pior. Mas é muito pertinente, assim, de coisas... Eu tenho desconfiança de que ele tá pegando meu pensamento. Eu não falei a coisa, eu tô só pensando alguma coisa e aparece a caceta do negócio. Lá. Caramba, da onde veio isso, cara? Que alienígena é isso? Aí fala assim, não, é o governo chinês, é alguém que tá querendo me matar, não sei. E tem muita, né...
que é um aplicativo chinês, então tem muita gente que fala isso, né? Cara, as teorias. Lenda urbana. Lenda urbana só piora. Tá captando todos os seus dados ali, vai fazer vai revolucionar o mundo e vai... A loira do banheiro no mundo digital vira coisas absurdas, né? Começou mas, enfim, em todas as áreas. Mas o TikTok, assim, depois que eu me forcei a usar e fiquei preso, assim, em muita coisa, aprendido muita coisa, é útil. É útil pro dia a dia, assim, é impressionante, cara. É uma ferramenta de educação mesmo, muito boa. Então, mas como que vocês imaginam, como é que você imagina que, tipo, uma empresa, uma Adium vai atuar no TikTok, em Disease Awareness? A gente tá... Hoje, eu tento segmentar minhas redes sociais de acordo com o público. Então, as redes da companhia mesmo, oficiais, eu tenho que ter uma linguagem mais científica e falar mais com o profissional de saúde. Então, divulgo mais as minhas plataformas que são para médico ou farmacêutico. Tento trabalhar também, apesar de ter essa linguagem mais científica, de uma forma um pouco mais humanizada. Então, às vezes, a gente tenta trazer cliente para dar depoimento, utilizo foto de médico, foto de colaborador, para, né, ser uma empresa como uma persona mesmo, né? Mas para as redes sociais, a Zodiac, a gente vai nessa linha um pouco mais científica, mais focada no profissional de saúde. Uhum. E aí a gente desenvolveu um canal específico para falar com o paciente. Tá. Que ele foi criado a partir do nosso programa de paciente, que a gente já tinha uma base gigantesca de 3 milhões de consumidores. Com SEO muito bom. Um SEO considerável. Então, a gente derivou aí uma plataforma para paciente, um blog para paciente e uma rede social específica para isso. Uhum. Então, nessas redes sociais, basicamente, a gente faz disease awareness de todas as patologias que a gente atende e a gente trabalha muito posts colaborativos. Então, é o collab, né? Exatamente. Entre as redes da Zodiac e essa rede específica que a gente criou. Eu acho o collab muito inteligente, cara. Muito legal. E a gente vai tendo esse intercâmbio aí, porque o legal da collab também é que se o médico me segue em Zodiac e ele não me segue no canal de paciente, ele vê o que eu tô falando com o paciente dele, entendeu? Então ele vê o valor da minha comunicação, o tipo de conteúdo que eu tô fazendo, né? Que eu não tô falando uma bobagem qualquer. Pois ocupando seu espaço ali mesmo. Exatamente. E pro TikTok, acho que a gente vai seguir mais ou menos assim. Então, tem um canal pra paciente, pra gente falar. E a partir dali se deriva os assuntos, Exato. né? Eu acho um canal mais pro profissional de saúde. Acho que ele é muito espontâneo, né? Assim, não tem como criar um conteúdo mais enlatado, mais formal pra ele. Ele é muito pessoal, né? Muito ligado à pessoa, falando aqui, né? Em primeira pessoa. Exatamente. Você tem que ter É um desabafo, é uma pessoa falando, querendo ensinar alguma coisa. E você tem que ter um planejamento especial só pra ele. É uma rede social que não dá pra você aproveitar, por exemplo, vou postar isso aqui no Instagram e no Facebook e vou aproveitar pro TikTok. Não dá. Você tem que ter um planejamento de conteúdo específico para ele, assim, porque é bem diferente. E acho que o objetivo das pessoas também, quando estão no TikTok, é diferente do que quando você entra no Instagram, num Face, né, que tá até, a gente brinca que o Face tá meio morrendo ali, mas tá lá. Hein? Cara, e assim, tem muita gente que usa ainda, acho que é um excelente canal pra saúde ainda, o Facebook. Eu acho. Facebook raiz, né? Porque ele ficou com cara de fórum, né? Ficou, mas você tem muito espaço ali para grupos, grupo de paciente, grupo de patologia. De retrucar um assunto que vai um thread gigante, entendeu? Acho legal. Exatamente. E vamos ver o que o Elon Musk vai fazer com o Twitter, né? Eita. É malucão, né, cara? Demitiu todo mundo, fez um monte de coisa. Ele demitiu um pelo Twitter esses dias. Eu vi. Todo mundo por e-mail. Começou a retrucar ele do tempo de carregamento, ele demitiu o cara pelo Twitter. Putz. Tá demitido. Mas quem sabe vira um canal interessante, né, pra alguma coisa. Porque eu gosto muito, mas eu acho que é muito da polêmica, ele é muito da política, cara, eu gosto como um termômetro. Você que eu não tenho não? como PF, pessoa Juliana, você não vai me achar no Twitter, e também não tenho como empresa, não foi um canal que a gente abriu. Eu sempre gostei, cara, desde o começo eu achava que ele quer vencer tudo. Não. Eu assistia Jornal Nacional olhando o hashtag Jornal Nacional, assim, tipo, pra ver o que as pessoas iam comentar sobre o Jornal Nacional. Eu achava que era o grande fórum de discussão real, em tempo real do mundo, assim.
Mas virou um negócio também de gente forma. chata pra caramba, cara. É difícil. A gente brinca que é a rede social do ódio, né? Do ódio, da reclamação, né? Todo mundo que tem alguma reclamação de qualquer coisa que seja, ou que, né... Aquela pessoa que não tá muito de bem com a vida, ela tá no Twitter ali fazendo algum de forma tipo geral de é isso. né? De forma geral é isso. Mas assim, eu sempre achei que era a rede social mais legal. Até essa aqui é mais... Sei lá, vamos ver agora com o Elon Musk. Agora vamos ver. O que ele vai fazer de maluquice lá. Certamente, ele vai aprontar algumas, né? Vai, ele louco, eu adoro a maluquice dele, assim. Porque ele faz coisas insanas, mas chega em algum lugar, né? Sei lá. Pelo menos muda, né, as coisas. Essa coisa é muito blasé também, acho que não vai pra frente. É um cara disruptivo, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Totalmente disruptivo. Eu peguei uma época que eu fiquei só vendo entrevista dele, que é totalmente maluco, cara. Mas, total. Enfim, mas beleza, vambora. Inteligentíssimo, né? Ju, adorei nosso papo, passou super rápido, a gente fica aqui quase mais uma hora aqui conversando. Muito rápido mesmo. Teria muita coisa pra conversar ainda, mas aqui a paciência das pessoas é limitada. Eu não sei se todo mundo assiste. Depois assiste os cortes, né? A gente faz tipo cortes do Casimiro aqui também. A gente também pega as lições, né, do mundo do digital pra fazer as coisas acontecerem. Aqui é um espaço que a gente conversa sobre muita coisa que as pessoas gostariam de saber. Tem estudante, tem gente que já está no mercado, tem outras empresas, tem concorrente, tem tudo que vai entender aqui. Mas eu acho que você é uma pessoa que você tem desempenhado um bom papel no digital e você sabe, eu não sou puxa-saco, mas eu gosto de reconhecer. Porque legal, você... Não, realmente é legal trabalhar com você, porque acho que você colabora, você participa das coisas e você tem uma cabeça boa para tudo isso que te trouxe até aqui, né? Então, acho que é só o começo, você tem muita coisa para construir ainda. E, legal, sei lá, independente de trabalhar com a gente ou não tem nada a ver com isso, mas acho que é muito legal, tipo, a forma que você encara e a mente aberta pra essas coisas novas, né? Não, tem que ser sempre... Esse nosso mundo farma, ele é muito chatinho às vezes, né? Assim, muito cabecinha muito pra trás. quadradinho. Você tem que tentar sair da caixa, inovar, fazer as coisas. Não é fácil, tem que ter muita resiliência. Mas chega lá, um dia chega lá. E compensa. É muito recompensador. Quando você vê aquele projeto que você falou, não vou desistir, eu vou conseguir. E aí a hora que você chega lá e vê que deu resultado, você fala, olha, ainda bem que eu não desisti. Pois é o haja resiliência, né? É o haja resiliência. É meu mantra, esse hashtag haja resiliência. Mas obrigado a todos que nos seguiram aqui, que acompanharam o nosso bate-papo aqui. Aquelas coisas, né? Segue, compartilha, se gostou, xinga, faz o que você quiser aí embaixo, né? Aqui também não é o Twitter, mas dá pra xingar, fique à vontade. Xinga o Luba, tá? Por gentileza. Mentira. Mas enfim, obrigado vocês todos por nos acompanhar. Até a próxima. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.